Oi pessoal, vamos fazer hoje um recheio de chocolate, brigadeiro cremoso, maravilhoso para você rechear bolos, tortas, bombons. E o legal dessa receita, além de ser bem rápida de preparar, são pouquíssimos ingredientes, tá bom? Então, vamos colocar aqui um leite condensado. Trinta gramas de chocolate em pó, tô usando 50%, tá bom? Dou uma mexidinha primeiro aqui pra esse chocolate misturar no leite condensado. Porque se você tentar dissolver ele depois, misturar ele, quando você colocar o creme de leite e o leite, vai ficar bem difícil de você fazer isso, tá bom? Então, essa hora aqui, você já mistura no leite condensado, que ele não vai ficar nem uma pelotinha, vai ficar lisinho, né? E esse vai ser um dos segredos para o seu recheio ficar bem cremoso, tá bom? Porque um recheio cheio de pelotinhas aí não dá certo não, não é legal não, tá bom? Já bem misturadinho aqui. Não tem mais nenhum sinal de chocolate aparecendo aqui no leite condensado. Então, é sinal de que já tá tudo misturado. Aí, a gente vem com creme de leite. Uma caixinha, tá? 200 ml. A gente dá mais uma misturadinha. Vou incorporar aqui no chocolate, no leite condensado. O segredo, gente, para o seu recheio ficar bem cremoso e lisinho, tá bom? Você misturar bem os ingredientes. Se não misturar, aí não fica legal, não. Aí a gente vem 70 ml de leite. Mistura novamente. Isso tudo antes de levar ao fogo, tá bom? Tudo misturadinho. Então, eu tenho aqui 30 gramas, 30 não, 20 gramas de chocolate, tá bom? Isso vai ajudar a dar mais cremosidade no seu recheio e mais estabilidade também. Então, se você for colocar chocolate... eu preciso realmente, Edinal, vou colocar... Não, vou colocar o chocolate nesse recheio? Não, você já usou o chocolate 50%, você não precisa colocar o chocolate em barra. Mas, como é muito difícil a gente achar ultimamente o creme de leite que tenha pelo menos 20% de gordura, então ou você coloca o chocolate em barra ou você coloca uma colher de sopa de margarina, tá bom? E em recheio sempre margarina sem sal, tá bom? Porque quando você coloca margarina com sal ou manteiga sem sal, vai alterar aqui o sabor desse recheio, certo? Então, vamos lá acompanhar o passo a passo. Vamos cozinhar agora esse recheio. Fogo médio, tá bom? Ainda não levei ao fogo, tá? Tô levando agora. Tá tudo muito misturadinho. Então, vamos lá. Vamos acender aqui o fogo. E preparar o nosso recheio. Gente, esse recheio é maravilhoso, viu? Muito simples de fazer, vocês viram? Pouquíssimos ingredientes. Quase sempre a gente tem em casa, né?
E se não tiver, a gente vai e compra para fazer aquele bombom maravilhoso, aquele bolo delicioso. E o bom dessa receita é que ela é muito prática e poucos ingredientes, né? A gente ama essa receita que leva poucos ingredientes, né, gente? O fato de levar poucos ingredientes não quer dizer que é um recheio ruim, não. Ao contrário, isso aqui é maravilhoso, tá? Aí a gente vai mexendo aqui, fogo baixo sempre, mexendo o recheio em fogo baixo, tá bom? Porque quando a gente mexe, quando a gente cozinha um recheio, mexe não, tá? Cozinha um recheio em fogo alto, esse recheio, ele tem uma facilidade imensa de ficar cristalizado com mais tempo, tá bom? Então, a gente vai sempre mexendo com fogo médio, médio para baixo, tá? Se eu tivesse uma receita aqui maior, digamos que se eu tivesse colocado duas receitas aqui para fazer de uma vez, eu poderia até deixar um fogo mais alto no começo, mas no decorrer do tempo a gente vai diminuindo esse fogo, tá bom? Porque a gente não quer que esse recheio fique cheio de pelotinhas. Quando é uma quantidade grande de recheio, a gente dá uma aumentada no fogo para andar depressa também. Por quê? Porque quando a gente cozinha muito recheio, a gente cozinha muito recheio com fogo muito baixo, ele demora mais. E quando ele demora mais a dar o ponto, ele vai cristalizar muito mais fácil esse seu recheio, tá bom? Porque ele ficou muito tempo no fogo. Então, a gente deixa no começo, no fogo mais alto, depois aqui a gente vai diminuindo quando chegar mais perto do ponto. E aí, vamos lá, continuar mexendo aqui. E quando tiver aí bem pertinho aí do ponto, eu vou lhe mostrando a vocês como é que fica. Maravilhoso esse recheio, tá bom? Lembrando que o ponto do nosso recheio para trufas e bombons é 1. E se esse recheio você quiser for para rechear um bolo, é outro ponto, tá bom? É um ponto mais firme. Porque são pontos diferentes. Para bombons e trufas é um ponto. Para bolo é outro ponto que o recheio tem que ficar. E se eu fosse fazer um recheio, aí você pergunta, não, e se fosse um docinho para enrolar? Então seria outro, já seria o terceiro ponto, o do docinho, tá bom? Que o ponto para o recheio, para o docinho é o mais firme de todos, tá bom? Mas um firme sem deixar também perder aquela cremosidade e aquele brilho, tá bom? Não é um firme demais. A gente também é outro passo que é outra receita que a gente for fazer para mostrar para vocês. Quando a gente for fazer o de docinho, que aí fica melhor da gente dando essas dicas, né? De ir falando. Ó, esse ponto aqui é para bolo, esse é para bombom. E agora vamos para o de docinho, né? Que é para a massa de enrolar. Não é o caso desse de hoje. Esse aqui a gente só quer para bombom, tá bom? Então, se é para bombom, esse recheio ele vai ficar menos no fogo, porque o ponto dele logo chega, tá? A gente já pode ver que já pegou uma firmezinha aqui, bem de leve, mas já mudou bastante aqui, né, o aspecto. E vamos continuar mexendo, que ainda não está na hora de tirar.
Sempre limpando as laterais da panela, tá? Porque para poder esse recheio cozinhar por igual. E também, gente, dê preferência sempre para espátulas assim, ó, retas, tá bom? Ela facilita muito o nosso trabalho. E aí você tem a certeza que não tá deixando nada sem misturar aqui, tá? Quando a espátula não é reta assim, ela acaba deixando massa sem misturar. Quando eu vou mexendo aqui, acabo não limpando tudo, levando, né, na direção que eu tô levando, acaba não levando tudo. O que acaba não cozinhando por igual, não misturando bem. Essa é a espátula perfeita para fazer recheio, viu? Então já tá fervendo bem nosso recheio aqui. Esse recheio é maravilhoso, gente. Minhas clientes amam esse recheio aqui. Tanto quando eu faço em bolo, como em trufas. Minhas clientes gostam muito, viu? É um recheio que eu já uso já faz muito tempo, não é agora, primeira vez não, tá? Já faço muitos bolos com esse recheio, né? E bombons também. Minhas clientes amam. Por quê? Fica um recheio maravilhoso, não fica enjoativo. Porque a gente tá usando aqui um chocolate 50%, né? Ele não é... Ele dá uma equilibrada boa no doce. Ele não fica doce demais não, fica um recheio perfeito mesmo. E olha, depois de frio, vou mostrar pra vocês a textura que esse recheio fica. Fica maravilhoso. Textura bem cremosa, fácil de aplicar nos seus bombons, ou seja no bolo, tá? É importante que seu recheio fique bem cremoso mesmo, bem maleável, de fácil aplicação, porque se o nosso recheio fica com aquele aspecto de puxa, na hora que você for aplicar no seu bolo, que seja para colocar no bombom, é uma dificuldade terrível. E o pior é que a sensação não é muito agradável não na hora de comer. Então é por isso que a gente precisa deixar nosso recheio bem cremoso, para que agrade o paladar do nosso cliente, né? Se for comer. A gente já tá quase chegando ao ponto, porque como eu disse, esse recheio aqui é para bombons. Quando você estiver mexendo seu recheio, que ele tiver com esse aspecto aqui de bolha estourando, isso significa que ele já está quase chegando ao ponto. Já tá bem perto, tá bom? É demorado, mas vale a pena porque a gente demorar, mas ter um resultado bom, né? Na hora de pronto, de você ver pronto, você vê um resultado muito bom. Então, nada sai bom, gente, a gente fazendo às pressas. Então, o recheio é um deles. Requer mesmo paciência. Ele já tá quase chegando ao ponto que a gente quer. E olha o brilho desse recheio, viu? Não tem segredo para fazer esse recheio. É só a técnica que você tem que seguir direitinho, passo a passo, para não deixar queimar, mexer sempre, para não deixar queimar esse recheio. E ele ficar nesse brilho que a gente quer, e bem cremoso, né? Estamos
quase chega no ponto. Se eu fosse fazer esse recheio aqui para bolo, o ponto dele seria quando eu entortasse aqui a minha panela, fizesse isso e jogasse aqui e caísse com dificuldade aqui da espátula e se juntasse um montinho lá dentro da panela sem se misturar mais, tá? Mas como a gente não quer esse recheio aqui para bolo, então ele já está pronto, beleza? Aqui então já chegamos no nosso ponto que a gente quer, ó. Aí você pode dizer, não, mas não tá muito líquido ainda esse recheio. Não, não está, gente. Ele tá no ponto perfeito que a gente quer. Porque quando ele esfriar, ele vai ficar com outro aspecto ainda. Ele vai ainda firmar muito mais. Então vamos apagar aqui o fogo. A gente continua, ó, não tá aceso mais, viu, o fogo. Deu pra ver aí? Não tá mais aceso o fogo, mas a gente continua mexendo aqui. A gente continua mexendo aqui. Perdão, que eu acho que essa parte aqui eu não consegui gravar. A gente continua mexendo aqui mesmo depois de tirar do fogo, tá bom? Porque aí esse calor todo que tá nele, a gente vai mexendo para que saia, tá bom? Quando sair mais esse calor, a maior parte desse calor aqui, a gente vai colocar no recipiente de plástico, viu, gente? De preferência, porque quando a gente coloca num recipiente de vidro, o vidro retém calor. Então, quando a gente faz isso, coloca no recipiente de vidro, ele continua cozinhando, o seu recheio continua cozinhando, tá bom? Então, o ideal é uma vasilha de plástico, para você colocar um recipiente de plástico. Olha o brilho desse recheio. E vocês vão ver depois, quando ele tiver já resfriado, depois de descansado ali, eu vou voltar e mostrar para vocês como ficou o resultado desse recheio, viu? Mas daqui já dá para você imaginar, né? A maravilha que você e seus clientes vão experimentar. Olha o brilho. Então, é maravilhoso ele. Aí você pode até pensar, ué, mas acho que vai ficar firme, porque já tá bem firme, sem estar frio. Ele vai ficar no ponto que a gente quer, tá bom? Ele fica bem cremoso. Ele bem cremoso desse jeito aqui, quando ele resfriar, ele não vai ficar no aspecto de rechear bolo, não. Ele vai continuar bem firme, ele vai ficar bem firme, mais do que o que tá aqui. Mas vai continuar bem cremoso, bem maleável, no ponto certo da gente aplicar no bombom, tá? Aí, pra facilitar, quando a gente vai fazer o bombom, a gente coloca na manga de confeitar, que fica melhor de manusear, tá bom? E depois eu vou voltar mostrando pra vocês o resultado dele frio. Fica perfeito, gente. Vocês vão amar esse recheio. Até lá!